Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos juntos aqui meditar em Romanos capítulo 7, do versículo 18 até o 20, esse texto que nos traz aqui uma grande lição sobre a luta contra o pecado. Então fique até o final desse vídeo, pois vamos juntos aqui hoje aprender mais da parte de Deus. Eu quero compartilhar com você essa palavra. Eu vou deixar também disponível aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Você pode clicar na parte da descrição e procurar o esboço. Vai estar o link. Você clica nele, vai abrir um PDF. Você pode ler, meditar, baixar. Se você quiser pregar também em qualquer oportunidade, fique à vontade. Tá bom? Vamos então meditar? Vamos lá. Romanos capítulo 7, do versículo 18 em diante. Eu coloquei até um tema que é a luta contra o pecado. Esse é o tema que eu coloquei nessa mensagem de hoje. E como está aqui na nossa introdução, e você depois vai ver no esboço, mesmo que você conheça a palavra e tenha aceitado a Cristo, meu irmão, minha irmã, a luta contra o pecado é diária, é constante. E o único objetivo da iniquidade do pecado é nos afastar de Jesus. Aqui nesse texto que nós vamos meditar, o apóstolo Paulo, ele começa a expressar exatamente isso. Vamos ler? Diz assim: sei que nada de bom habita em mim. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo aqui ele traz essa reflexão aos romanos. Ele está falando sobre a lei, sobre o pecado. Só para você entender um pouco do contexto dessa mensagem, Paulo estava falando um pouco sobre a lei, sobre o pecado, sobre os costumes, se deveríamos ou não praticar a lei de Deus. Eu vou colocar para você já a explicação. Então ele começa a expressar aqui: olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, um dos homens que foi pioneiro aí para a expansão do evangelho, que em suas viagens missionárias espalhou o evangelho por toda a Ásia, toda aquela região que a gente conhece, e hoje nós temos acesso aí praticamente a boa parte do Novo Testamento é escrita do apóstolo Paulo, como esse texto de Romanos. E nós entendemos que a luta contra o pecado é para todos. Paulo, mesmo sendo um apóstolo de Jesus, mesmo tendo uma experiência com Cristo, ele também enfrentava o pecado todos os dias. A sua carne, a sua natureza. E ele declara aqui no texto, como a gente acabou de ler, em 3 versículos, que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal, no versículo 19, mas o mal que ele não quer, ele acaba fazendo, ele continua fazendo. E nós vamos já aqui voltar e meditar nisso. E só para a gente poder entender, eu vou colocar a explicação desse texto, exatamente o contexto, para que você compreenda. Paulo passa a descrever sua própria batalha com o pecado e a lei. Ele reconhece que, embora deseje fazer o bem, muitas vezes ele acaba fazendo o contrário. Ele expressa a frustração e a impotência que sente diante dessa luta interna. No entanto, ele também enfatiza que a solução para esse conflito é encontrada em Cristo Jesus, que nos liberta do poder do pecado e da condenação da lei. Ou seja, em Cristo nós estamos livres da lei, nós estamos livres do pecado. Em Cristo nós temos a liberdade, você vai entender o porquê. E aí a gente meditando aqui novamente nesses versículos, logo a princípio, ele declara assim, ó: sei que nada de bom habita em mim. Meu irmão, olha o que ele está falando. Paulo, um homem que era realmente usado por Deus, ele reconhecia que a sua natureza, a sua carne, como ele diz aqui, ó, isto é, em minha carne, era realmente tendenciosa para o mal. E a nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. E ele declara: porque tenho o desejo de fazer o que é bom e não consigo realizar. Vamos parar aqui. E quantas vezes a gente quer realmente fazer algo que é bom, quer realizar aquilo que agrada a Deus e a gente não consegue?
É uma luta, é ou não é verdade? Para pensar, o que é mais fácil você fazer? Você orar, você ler a Bíblia, pegar aqui a Bíblia, meditar, você fazer um jejum, ou você fazer todas as outras coisas que a sua carne deseja? Com certeza você vai falar que todas as outras coisas que a carne deseja, porque a carne ela é tendenciosa, ela quer realmente viver a sua vontade. As coisas espirituais, as coisas de Deus, exigem esforço, exige renúncia, exige sacrifício, dedicação, perseverança. A gente vai ver aqui ao longo da mensagem. Paulo aqui, então, ele está trazendo essa reflexão, esse entendimento para as nossas vidas. E é importante a gente aprender com isso, porque a luta contra o pecado não é somente um dia ou dois, mas é uma vida lutando contra a carne, contra o pecado, contra as nossas vontades, contra o nosso eu. E aí ele continua declarando no versículo 19: pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero, esse continuo fazendo. Ou seja, a gente se esforça para fazer o que é bom, mas a gente não consegue. Quantas vezes você se esforçou, você se dedicou para fazer realmente algo para Deus e não conseguiu? Quantas pessoas se esforçam, quantas pessoas se esforçam diante de Deus para fazer o melhor para o Senhor, para realmente agradar a Deus, agradar ao Pai, praticar a sua palavra, e às vezes não consegue. Falham no meio do caminho, talvez não é nem porque a pessoa não quis, é porque faltou perseverança. Como Paulo está dizendo aqui, o mal que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Quantas pessoas se desviam porque não permaneceram naquele que pode fazer a pessoa ficar firme, que é Cristo. E a gente vai entender isso. E aí no versículo 20, ele fala assim: ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E aí, quando ele fala aqui do pecado, ele está falando da carne, das vontades da carne, ou seja, da inclinação do nosso ser para as coisas da carne. Não é que Paulo vivia na prática do pecado, não é que Paulo vivia fazendo o que era errado, não, mas a sua carne falhava, como é hoje em dia. Hoje em dia, nós falhamos. Todos nós falhamos. Todos nós cometemos falhas, às vezes falhas que a gente nem percebe. Falhas no falhar, na forma de falar, na forma de agir, às vezes no pensamento. Nós cometemos falhas, às vezes atitudes que cometemos que a gente nem percebe. Por isso somos pecaminosos, por isso somos realmente tendenciosos ao pecado. Mas, é claro, em Cristo, no Senhor Jesus, nós somos aperfeiçoados. É Ele que nos aperfeiçoa, é Ele que nos vai dando graça, nos capacita a vencer, a progredir a cada dia na fé, a caminhar na sua palavra. Quem quer realmente viver uma vida de santidade, uma vida íntegra, uma vida de compromisso, essa pessoa precisa estar perto de Jesus todo dia. Todo dia, meu irmão, minha irmã, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos da palavra, nós precisamos da oração, nós precisamos da comunhão com o Pai, para assim vencermos a nossa carne, o pecado, a iniquidade, tudo aquilo que tenta nos travar, nos paralisar, nos afastar da presença de Deus. O único objetivo do pecado é esse, é nos afastar de Cristo, é nos tirar da presença do Senhor, ou seja, e fazer que a gente venha realmente estar distante daquele que é o autor da vida, que é Jesus. Deu para você entender? Então, Paulo aqui ele está falando exatamente isso. Olha, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Eu continuo praticando aquilo que eu não queria praticar. Ele está reconhecendo que ele, mesmo ele tendo um encontro com Jesus, conhecendo a palavra, como hoje em dia, ele continuava falhando, ele continuava cometendo erros. E nós também. Mesmo conhecendo Jesus, meu irmão, mesmo você conhecendo a palavra, você pode ser um conhecedor pleno da palavra de Deus, você vai cometer erros, você vai falhar. E eu não estou falando isso para te julgar, não. Porque eu cometo erros também, eu falho também, todos nós falhamos, nós vamos falhar. Agora, nós precisamos estar diante do Senhor e quando falharmos, pedir perdão, se arrepender, fazer com que Ele venha com a sua graça e sua bondade sobre nós. E aí, só para a gente poder entender isso, eu separei até aqui uma reflexão, uma referência em cima dessa palavra. Gálatas 5:1, olha o que o próprio apóstolo Paulo aqui vai falar sobre isso. Diz assim, ó: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem
submeter novamente ao jugo de escravidão. Que jugo de escravidão é isso? É o pecado, a iniquidade. Cristo nos libertou, Ele nos deu a libertação, nos garantiu a liberdade, nele somos livres. Então, Jesus nos dá força para permanecer, é Ele que nos capacita, para ficar firme na luta contra o pecado, contra a iniquidade, contra a nossa carne. Se você quer vencer, se você quer fazer diferença, é somente em Cristo que você vai conseguir. Está dando para você compreender? Somente nele. Como que você fortalece sua vida espiritual? Em Cristo, buscando, orando, falando com Ele, tendo comunhão com Ele. Se você não buscar, você fica fraco, você fica debilitado. É como o alimento, como o pão que você come, como a comida que você come. Se você come, você está alimentado, forte. Se você não se alimenta, você fica fraco. Da mesma maneira, no mundo espiritual. É até uma forma bem simples de falar, mas é uma grande verdade. E era isso que Paulo estava falando. E para a gente concluir, em 1 João capítulo 1, versículo 9 e 10, o Senhor ele ainda vai além. Ele nos dá aqui uma palavra exatamente para aquelas pessoas que talvez estão fracas e longe de Deus, que vivem na iniquidade. Ele diz assim, ó: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, porque o pecado ele é uma injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha que profundo esse texto. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que todos nós falhamos. Quem fala que não tem pecado, quem fala que não erra, é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Versículo 10, se afirmamos que não temos cometido pecado, que não falhamos, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que você fale, tenha humildade para pedir perdão a Deus. E se você tem caminhado uma vida íntegra diante do Senhor, claro, você sabe que você falha, continue firme, continue ali praticando a palavra. E se você falhar, tenha a humildade de pedir perdão. Ele te perdoa, Ele te purifica, Ele te liberta. O nosso Deus é bom. Era isso que Paulo aqui estava nos ensinando, e aqui João, ele vai exatamente concluir esse raciocínio da palavra de Deus. Amém? Para a gente poder concluir aqui a nossa meditação, eu coloquei no esboço, você vai ler depois, na nossa conclusão. Nossa natureza é totalmente inclinada para as coisas da carne. Por isso, é necessário esforço e perseverança para permanecermos firmes nesse mundo cheio de mentiras e engano. Não é verdade? Esse mundo ele jaz no maligno. E se falharmos, precisamos ter a humildade de reconhecer o nosso erro. Como a gente lê em 1 João. Se falharmos, precisamos reconhecer que somos falhos. E se humilhar diante daquele que pode perdoar todo o pecado e nos tornar livre, que é quem? Jesus. Ele nos torna livre, Ele nos garante a liberdade. Então essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje, essa palavra de fé, eu creio que falou ao seu coração. Medita mais, leia aqui os textos novamente, leia aqui o esboço, você estuda, você vai aprender muito mais em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você gostou dessa palavra de fé de hoje, deixa aqui o seu like, é muito importante. Se é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não ficar de fora e receber todos os vídeos. E se você gosta do devocional Pão Nosso, aqui na descrição vai estar o link também do canal Tenha Fé, onde eu tenho postado os devocionais ali para abençoar a sua vida. Que Ele te abençoe grandemente, que Ele abençoe a sua vida, o seu dia, a sua casa. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo.